Olá, minha amiga, meu amigo, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez no nosso CondoCast. Ontem nós não conseguimos fazer o podcast devido à Assembleia dos Trabalhadores em Transportes e adiamos para o dia de hoje. E aqui estamos mais uma vez com a permissão de Deus aqui e com grandes convidados aqui nesta noite. Eu quero começar apresentando aqui a nossa grande companheira Sandra Campos. Ela que é jornalista, escritora, faz um grande trabalho numa série de fatores e ela mesma vai explicar aqui pra gente. Eu queria desejar te agradecer, Sandra. Obrigada, Chiquinho. Por aceitar nosso convite, viu? Estou honrada. Obrigado. Nós que estamos honrados com a sua presença, viu? Também estamos aqui nessa noite com José Carlos, ele que é terapeuta, um grande amigo, vem aí desenvolvendo um trabalho muito sério em defesa do álcool e da droga, as pessoas que têm esse vício, e que ele faz esse trabalho aí tão constante e bonito à sociedade. Também aqui com nossa grande amiga Cleo, ela que é uma defensora das mulheres e também é a vice-presidente da UGT Nacional, uma grande companheira que nos ajuda aqui e muito. Boa noite, viu, Cleo? Obrigado pela sua presença, viu, minha irmã? Obrigada sempre. Estamos aqui também com o Fabinho, sempre um prazer, que nos ajuda aqui a realizar esse humilde programa, o companheiro Esdras. Hoje com a nossa grande Benazira, que está aqui também prestigiando o nosso trabalho, e agradecer, desejar ao presidente Ricardo Patá por nos ceder esse grande espaço aqui e que a gente possa aqui levar as nossas informações aí aos nossos companheiros e companheiras e a todos aqueles que nos assistem. Então é uma honra ter vocês aqui conosco nesse programa, onde você pode participar, opinar, dar sugestões, fazer críticas. Aqui é um espaço democrático para que a gente possa debater e discutir assuntos. Eu queria desejar passar aqui a Sandra, como já disse, ela que é jornalista, escritora, e que ela também vai falar um pouco aqui de todo esse trabalho que ela realiza. Sandra, a palavra é contigo, minha amiga. Bom, tá aqui do lado da Cleo, para mim é uma honra, né? A Cleo aí, muitos anos, uma grande liderança sindical. Acho que eu vou contar um pouquinho da minha vida, para vocês terem ideia. Eu sou mãe de 4 filhos, aí vocês vão falar, mas o que tem a ver mãe falando no programa? Pois é, a gente acha que às vezes a gente sabe de tudo, que os nossos filhos estão seguros, só que infelizmente meu filho Diego, de 24 anos, cometeu suicídio tem 2 anos. E até estava falando com a Cleo, né? A relação abusiva, a relação do álcool, ela desestabiliza as famílias. Eu tive uma mulher extremamente empoderada, fui presidente do PTB sindical com Campos Machado, fui secretária do PTB Mulher, fui editora de 2 revistas, a revista Mundo Sindical e a revista Zicop. Quem olha para mim acha que eu sou uma mulher extremamente empoderada, e sou. Mas eu sou frágil também, como todas as outras mulheres. Até estava conversando com a Cléo. Eu fui casada por 25 anos. E eu vivi uma relação abusiva, onde o meu ex-marido todos os dias dizia para mim 4 palavras: que eu era feia, velha, chata e doente. E eu comecei a internalizar aquilo, Chiquinho. E aquilo começou a me fazer muito mal. E por final ele dizia que eu era louca. E eu realmente fui ficando louca. Eu tomava 7 comprimidos todos os dias, uma depressão profunda. Eu ficava 15 dias sem sair da cama. A Cléo me disse uma coisa ali fora que, por incrível que pareça, a Cléo me fez refletir muito. Eu tinha suporte de um psiquiatra semanal e de um psicólogo. E as mulheres que não têm isso? Eu demorei 25 anos para ter coragem. Quando eu me livrei do meu relacionamento, eu digo que foi um livramento. Eu achava, Cléo, que eu ia morrer de fome, ganhando muito dinheiro, trabalhando. Eu sou uma excelente comercial, eu costumo já vendi até cerveja na praia. Eu vendo qualquer coisa que você me der, eu gosto de vender. Eu gosto, Chiquinho, do ser humano. E eu achava que eu ia morrer de fome, por isso eu não separei. E eu queria uma família. Eu achava, sempre achei, eu falei assim, se eu separar eu não vou conseguir ninguém, eu quero ter uma família, eu não quero colocar um homem estranho dentro de casa. Mas eu me separei e comecei a reconstruir minha vida, não passei dificuldade nenhuma.
Mas meu ex-marido estava sempre azucrinando, bebia muito e maltratava muito o filho. Então, assim, quando você tem um relacionamento ruim, maltratar não é só bater, é humilhar, é machucar, é magoar. Meu filho, eu estava em Parada de Taipas num sábado, Chiquinho. Diego chegou pra mim e falou assim, mãe, manda um pix pra mim. E eu sempre brincava com ele, eu mandava umas figurinhas de dinheiro pra ele, que até eu nunca mais usei. Aí aquele dia, era umas 11 horas da noite, meu coração doeu. Eu mandei o dinheiro, mandei R$50 pra ele. Falei, filho, vai pra casa, que eu tô indo pra casa. Ele falou, onde você tá? Eu falei, tô em Parada de Taipas, mãe. Filho, ele falou, eu vou pra casa. Eu falei, tá bom, tô indo. Eu saí, na mesma hora eu tava num evento, eu saí do evento, cheguei em casa, o Diego tinha bebido. E você vê, Coronel Ferrarini costuma muito falar, né? O exemplo. O pai dele era policial, o sonho dele era ser policial. Se o pai da criança é um bandido, a projeção dessa criança acabar seguindo a vida do crime é muito grande, porque ela já cresceu numa família desestruturada. E eu cheguei em casa, meu filho estava muito triste, eu falei assim, que foi, Diego? Ele falou assim, mãe, posso te fazer 2 pedidos? Eu falei, diga aí, Diego, o que é que tu quer? E ele era muito persistente. Ele falou assim, mãe, você me interna? Eu falei assim, Diego, vou te internar por quê? Ele falou, porque eu bebo. Eu falei, filho, você não é alcoólatra. Mas você me interna? Eu olhei pra cara dele, eu menti, Cléo. Eu disse, eu te interno. Mas eu não ia internar ele. Era sábado, meia-noite, ele tava bêbado, segundo ele ia esquecer. Aí ele falou, segundo, falei, peça. Ele falou assim, não conta pra sua secretária que você me internou? Eu falei, tá bom. Aí eu fiz um omelete pra ele, ele comeu e ele falou de novo, mãe, você me interna? Eu falei, claro que eu vou te internar. Menti pela 3ª vez. Aí eu tava com um amigo meu, ele virou pro meu amigo e falou assim, teu pai bebe? Aí meu amigo falou, já bebeu muito. Aí ele virou pro meu amigo e falou, então você sabe o que eu passei. Aí eu falei assim, filho, vai dormir. Afinal de contas, em casa é o lugar que seu filho está protegido. Totalmente seguro. Seguro. Aí ele falou, mãe, você vai me internar mesmo? Eu falei, vou. 3ª vez eu menti pra ele. Eu falei, vai dormir, eu vou dormir. Eu subi, dormi. Dia seguinte era domingo. A gente tinha um almoço. Eu fui na feira, fiz o almoço e tal. Aí minha filha falou assim, botei a mesa posta, a casa cheia de crianças. Minha filha falou assim, posso chamar o Diego para almoçar? Eu falei, vai lá, o Diego tá dormindo no quarto. Cléo, ela voltou desesperada. Ela gritava. Ela falou, mãe, o Diego tá se matando. Mãe, o Diego... Eu falei, o quê? O Diego tá se matando? O Diego tá dormindo. E ela me agarrou pelo braço, assim, desesperada. Cléo, a hora que eu cheguei, tava a silhueta do Diego pendurada na janela. E a parede era de gesso. A porta não abria pra dentro, né? A porta abria pra fora. Eu cheia de criança para almoçar, minha filha lá. E o desespero. Você acha que eu liguei para a polícia? Não. Eu comecei a quebrar a parede. Para mim, meu filho estava vivo. A hora que a gente acabou de arrancar a parede, arrancar a porta, arranca tudo com a mão, as crianças arrancando. A hora que eu abracei meu filho Chiquinho, ele estava gelado. Ele estava morto. Diego tinha se enforcado com o cardaço do tênis. Deixou um bilhete dizendo que amava e pediu desculpa. Só. Foi assim, uma dor, Chiquinho, que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Nem pro meu pior inimigo. Se você falasse assim pra mim, um dos seus filhos vai morrer, eu jamais diria pra você que era o Diego. Ele era o mais alegre, o mais feliz, o mais empolgado, o palhaço da turma. Nunca eu diria pra você que ele ia morrer. Aí, eu cortei o cardaço do tênis, ele caiu no meu colo. Cléo, a sua vida passa para você em segundos. Eu vi o Diego nascer, eu vi o Diego ir para a escola, o Diego crescer, ele no meu colo. Eu não tinha nem condições de ligar para a polícia. Eu peguei o celular dele, disquei para 190. Eu falei, olha, meu filho se matou, eu preciso de ajuda para tirar o corpo dele daqui. Aí, nesse meio tempo, olha o que é o álcool, né? O Zé, que luta muito contra o álcool, vai entender. Eu peguei o telefone do meu ex-marido, liguei pra ele. Tinha 2, 3 anos que eu não falava com ele. Aí eu falei assim, Daniel, o Diego morreu. Sabe o que ele falou pra mim? 2 horas da tarde. Ele tava bêbado.
Aí ele falou assim, não enche o saco, fala sério que você tá me ligando. Eu falei, cara, o Diego morreu. Aí ele falou assim, não enche o meu saco. Eu falei, porra, o moleque se matou. Aí ele falou assim, eu já tava com um policial do meu lado, no Viva Voz. Aí o policial tomou o telefone da minha mãe e falou assim, senhor, a moça tá falando a verdade, um menino chamado Diego se matou mesmo, ele se enforcou. Deu 1h e pouco, ele voltou, ele apareceu lá em casa com o advogado para fazer um monte de perguntas. Eu falei pro advogado dele, falei, olha, o advogado aqui não é bem-vindo, se você quiser ficar, você fica. Ele ficou meia horinha, foi embora, como se nada tivesse acontecido. Enterrei o Diego, com 3 dias, Cléo, eu trabalho no 12º andar. Perder um filho dói. Perder um filho pro suicídio muito maior. Dói muito mais. Sabe por quê? Eu me sentia culpada. Eu errei aquele dia. Eu não abracei o meu filho. Eu não acolhi o meu filho. Eu mandei ele dormir. Eu achei que ele estava seguro. E às vezes, Cléo, a gente não está preparado para ver como é a depressão. Com 3 dias eu ia me jogar da janela do 12º andar onde eu trabalho. Mulher tem essa. Botei minha melhor roupa. Eu já estava 3 dias sem comer, sem tomar banho. Você não tem... As pessoas falam, você conseguiu dormir? Cléo, você não dorme. Não dorme. Você não tem noção. É assim, parece que o tempo não passa. Aí, a hora que eu cheguei no escritório, tem uma mesa lá bem grande. Eu peguei um papel. Falei, vou escrever uma carta para as minhas filhas. Hoje eu entendo como é que as pessoas tiram a vida. Parece que vem uma voz aqui do teu lado esquerdo e diz... Se joga mesmo. Você não vai conseguir, você não precisa passar por isso, não vale a pena. Para que você vai sentir dor? E aí eu olhei pro papel. Eu tenho mais 3 filhos. E aí vem uma voz do bem, Chiquinho, que diz assim, não faz isso não. Suas filhas não vão aguentar. Você é tudo que elas têm. Aí eu olhei pro papel, abri a janela, olhei. Aí eu peguei o papel, eu amassei e falei, eu não vou fazer isso. Aí liguei pro meu médico, falei assim, Alexandre, eu tô aqui na janela para me jogar. Ele falou, vem aqui, vamos fazer uma consulta. Aí cheguei lá, ele falou assim, você não vai se matar não. Eu falei assim, cara, acho que eu não vou aguentar. Ele falou assim, vai sim. Você vai ajudar outras mães? Eu falei, mas vem cá, como é que eu posso ajudar? Aí ele falou assim, deixa eu te contar uma história. Eu falei, diga. Ele falou, tem uma história, que não é história, é uma verdade. O rapaz deu um tiro no pé, Cléo. Tiro no pé para se matar. Chegou no médico do trauma. Eu não vou falar o nome do hospital para não pegar mal. Chegou no médico do trauma, o trauma virou para ele, o traumatologista falou assim, porra, você quer me encher o saco? Eu tô aqui com um monte de gente para ser atendida querendo viver. Você tá querendo morrer e vem me encher o saco? O cara faz o seguinte, na próxima vez dá um tiro na cabeça. O cara foi embora para casa. Sabe o que o cara fez na hora que chegou em casa, Cléo? Deu um tiro na cabeça. Deu um tiro na cabeça. Eu olhei pra ele e falei, Alexandre, mas eu não entendi. Onde é que eu me encaixo nisso? Aí ele falou assim, Sandra, você é tão enfunhada politicamente que às vezes a gente não se dá conta. Vai fazer um projeto de lei, vai lutar para aprovar uma lei, que a pessoa, quando tentar o suicídio, ela só pode sair do hospital se ela passar com um psiquiatra, um psicólogo. Lembra a família adoecida que eu tenho? E a família também. Eu falei, nossa, não tem essa lei? Ele falou, não. Aí eu fiz um projeto de lei, foi o meu primeiro projeto. E as pessoas me perguntavam, Cléo, por que seu filho morreu? A mãe do suicida, ela tem vergonha. Porque eu falhei como mãe. E eu dizia assim, Chiquinho, chegou a hora dele. Mas o povo é persistente, Zé. Mas do que ele morreu? Maldoso. Eu falava, chegou a hora. E a pessoa fala assim, tudo bem, eu já entendi. Até que eu era obrigada a dizer que ele se matou. E a pessoa falava assim, em seguida, Cléo, a maldade. Você não viu? Nossa, você não percebeu? E, cara, aquilo te faz se sentir mais culpada. Eu me sentia muito culpada. Muito, muito, muito. Olha como é que é a consciência. Como é que a mão, Deus bota as coisas direitinho. Eu estava passando de carro na porta de um presídio. É dia de sábado, quando você passa na porta de um presídio, Chiquinho, não sei se você já passou, tem papagaio, periquito, vó, mãe, a tia, criança, sacola. Eu fiquei olhando assim, Cléo, parece que eu passei 1 hora
andando, mas foram segundos. Mas sabe quando o tempo não passa? E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, ninguém que está aqui tem vergonha do filho. Por que eu vou ter vergonha do que o Diego fez? O Diego estava doente. Por isso ele tirou a vida dele. Ele não fez mal a você, não fez mal a você. Ele fez mal a ele, mas a ninguém mais. Aí eu falei, a partir de hoje, eu não vou ter mais vergonha. E eu bato papo até com os cachorros. Fui conversar com o delegado e ele falou assim, Sandra, você sabe que a gente não tem mapeamento nenhum do suicídio? E a gente acha, Chiquinho, que o delegado tem a função de prender. Mas o delegado está na ponta. Ele vive a realidade. Deviam consultar mais os delegados. Ele chegou para mim e falou assim, cara, sabe que a hora que a família está registrando o boletim de ocorrência, a família conta tudo? Eu falei, o que você... Chama Vanderlei. O que você pergunta a hora que a pessoa morre? Ele, número do RG. Já vem toda a ficha da pessoa. E descreve como a pessoa morreu. Aí investiga para ver se foi suicídio mesmo, se foi induzido, coisas do gênero. Fez só? Ele falou, só. E a gente arquiva. Eu falei, não existe nenhum mapeamento? Ele falou, não, Sandra. Aí eu falei, pois bora fazer junto. Aí ele falou, vamos perguntar se a pessoa fazia uso abusivo de álcool e drogas, se ela já havia sido internada, se ela falava em tirar a vida, e algumas perguntas que são pertinentes. Eu falei, cara, vamos fazer um projeto de lei? Nós fizemos o projeto de lei do mapeamento do suicídio. Aí depois eu fiz um outro. Hoje, Cléo, as pessoas querem se tratar, mas o acesso a psiquiatra e psicólogo é muito ruim. A pessoa fala assim, tem o CAPES, tem o Cratoide. Não tem psiquiatra, Chiquinho. Você vai lá para você passar numa consulta. Graças a Deus aqui os comerciários, tem os comerciários, que eu até a hora que eu cheguei, eu fiquei encantada com quanta consulta tem. Mas não é a realidade. Não é. O povo não tem acesso a isso. E nem todo mundo faz parte da categoria dos comerciários. E aí eu criei um projeto de lei que cria consultas online com psicólogos e psiquiatras. Eu já tenho 54 assinaturas de deputado. Que legal. São 90 e poucos. E eu tenho coautoria. Eu falei, não, eu quero tirar... Vou te contar um fato, Chiquinho. A Alesp. A Alesp é um mundinho pequeno. Sabe quantos funcionários na Alesp já tiraram a vida? Não. 7. Meu Deus. Delegado, policial militar e 5 servidores. É muita gente para um espaço pequeno. Agora nós vamos entrar na pauta da mulher. Você sabe que muita mulher tira a vida também por causa de violência doméstica? Ela vai sofrendo. E o cara vai induzindo ela. Se mata mesmo, você não vale nada. Elas tiram a vida, Chiquinho. E hoje essa é a minha história. Escrevo muito artigo para jornal, tô lançando um livro. E eu acho que a gente tem muito para fazer juntos. E conversar muito, inclusive, Sandra, eu quero, diante já, Cléo, aqui, Cléo, do Zé, de todos aqueles que estão nos assistindo, estamos com 4.100 pessoas ao vivo, já com 18 minutos de programa. E é assim, Sandra, a sua história é muito comovente, tá? Se sinta abraçada por todos nós nesse momento. Eu sei sinto querida. Eu sei que não é fácil, porque a gente tem uma perca dessa de um ente querido, principalmente de um filho, né? E de uma forma dessa deve ser uma dor horrenda. E eu tenho certeza que muitas mulheres que, inclusive, faz parte do nosso humilde público aqui, mas que tem muitas mulheres, muitas mulheres, centenas de milhares de mulheres que nos assistem aqui e que com certeza estão nesta noite ouvindo, né, tudo o que está acontecendo, tudo que aconteceu com você, e que elas vivem isso ou na questão do álcool ou na droga, seja com o filho, seja com o marido, seja com o irmão, seja com o pai. Porque é uma coisa presente na vida das pessoas. Porque infelizmente a gente tem debatido aqui muito essa questão, né, Cléo? Né, Zé? Muito. Eles não medem distância, classe social, ou raça e etc. Simplesmente tem brecha, entra e destrói vidas, causa dores terríveis. E a pessoa sempre acha que aquilo não vai afetar, que ela larga quando ela quer, mas na hora que ela se dá conta, ela já está viciada. Ela não tem controle sobre ela. Exatamente. Ao contrário, a droga tem controle sobre a pessoa. Domina, o álcool, né, tem controle sobre a pessoa. Então, é o que a gente sempre diz aqui, que os pais, Sandra,
eles têm que ouvir muito os filhos, conversar muito. Eles têm que orientar, tem que ter tempo para conversar. Como diz o Ferrarini, preparar o filho para dizer não para a droga. Isso. E dizer com prazer. Por que o Diego bebia? Porque ele queria estar inserido. Porque ele queria fazer parte. Ele achava que ele bebendo, ele ia fazer parte. Mas ele se deu conta que estava fazendo mal. Só que assim, o álcool o dominou. Quando ele morreu, tenho certeza que se ele não tivesse bêbado, ele não teria tirado a vida. É verdade. Infelizmente, ceifou a vida de um garoto, de um jovem, que tinha um futuro brilhante pela frente e que só lhe resta hoje a saudade, né? Chiquinho, eu vou falar uma coisa pra você, a saudade. Eu tenho uma postagem no Instagram, se você for tirar a sua vida, fale comigo. Em 3 meses, mais de 1.000 pessoas falaram comigo. É o meu WhatsApp, que todo mundo entra em contato. Às vezes a pessoa fala, eu não acredito que é o seu WhatsApp. É o meu, sim. E Chiquinho, as histórias são tão tristes. O sofrimento das pessoas é algo tão grande. É o descaso do poder público. É algo com as pessoas que machucam. A violência doméstica. Chiquinho, sabe um dos grandes motivos que leva a pessoa a tirar a vida? Às vezes a gente não sabe. A mulher tinha tudo. Mas por que ela se matou? Porque ela foi vítima na infância de abuso. E ela nunca contou pra ninguém. E ela vai interiorizando, aquilo vai machucando. Aí ela começa a se cortar. E ela não... E eu conheço algumas que já tiraram a vida. Exatamente que ela... Não é só mulher. Homem também é abusado calado, na infância. Né? Sofre calado e aquela dor vai crescendo, crescendo. Outra coisa que tem feito a pessoa tirar a vida, Cléo, são os benditos joguinhos. Os joguinhos, Chiquinho, a hora que a pessoa se dá conta, ela já perdeu casa, ela já perdeu carro, ela já perdeu a dignidade, ela toma dinheiro com a agiota e o agiota não brinca. Ele quer o dinheiro de volta. Ou você dá o dinheiro, ou ele pega a sua vida. Então, às vezes, a pessoa fala, ainda bem que eu falei com você. Eu falei, cara, deixa o cara te despejar. Você já fez a besteira. Vai morar com a sua mãe. Não pegue dinheiro com a agiota. E os jogos têm consumido muitas pessoas. Então, hoje é uma grande maldição. Terrível, né? A gente vai voltar daqui a pouco para falar também do tema da mulher. Vamos. Mas eu queria passar aqui para nossa companheira Cléo. Cléo, você conhece muito bem. A Cléo é uma defensora nata, né, dessas questões, e ela mesma vai falar um pouco aqui com o nosso público que está nos assistindo. Tem muitas mensagens aqui, viu, Cléo, antes de você falar. Tem, né? Pode falar. O Herbert está aqui, boa noite a todos. Também o Herbert, meu Deus, meu Jesus amado, ou seja, com a sua história. Você vê como não é brincadeira. Depressão não é brincadeira, só quem teve sabe. Só quem teve sabe. Aí você vem aqui, ó, Tainá Mendes, que tristeza. Realmente, depressão não é frescura, não é brincadeira. Exatamente. Então você vê que as pessoas sabem, né, o que é isso e o que levam a isso, né? Mas eu quero te ouvir, minha companheira. Bom, boa noite, né, a todas as pessoas que nos assistem. É sempre um prazer, queridas, é sempre um prazer estar aqui nesse podcast. E hoje, né, em especial, estar com você e ouvir a sua história. E saber que a sua história, infelizmente, é a história de muitas mulheres, de muitas mães que perderam seus filhos para drogas, né? Álcool e outras drogas, né? Nós falamos sempre isso, porque álcool é uma droga. Mas é verdade, eu acho que a porta de entrada, ela é lícita, né? Entre aspas, porque você compra em qualquer lugar. Apesar de que não se vende para menores de 18 anos, mas isso é só na teoria. Na teoria, não deveria vender, né? Não deveria vender, na verdade, não deveria ser tão aberto essa compra do álcool e as outras drogas principalmente. Mas o quanto é importante, eu hoje, né, vou completar 32 anos no movimento sindical. E todos os dias eu aprendo, e todos os dias eu ouço história. E eu ouço casos que me fortalecem a continuar nessa luta, da questão da saúde e segurança no trabalho, da saúde física e principalmente a saúde mental. É tão triste quando você ouve a pessoa dizer assim, não vamos falar de violência, não vamos falar de suicídio, porque você vai instigar. Não. Nós precisamos falar, porque os sinais
Quem é que conhece os sinais? Você tem razão, Não Cléo. é? Se eu Quem soubesse, eu conhece? teria salvado Não, meu filho. Nós não conhecemos os sinais, porque cada ser humano tem uma forma de agir. Exatamente. Óbvio que a gente vai aprendendo e você vai buscando sempre, em todos os espaços, você falar da importância de falar do seu problema. O que nós mulheres, principalmente nós mulheres, temos essa questão assim, nós não podemos chorar. Na verdade, né, a cultura é que o homem não chora. Por isso que o índice de suicídio maior está nos homens. Exatamente. Porque quando nós falamos de machismo e falamos que os homens se sentem donos das mulheres, que os homens se sentem proprietários delas, Coronéis. né, os coronéis delas. Mas, por outro lado, a sociedade também machista atinge o homem de uma forma porque ele é o provedor da casa. Ele é que tem que trabalhar e sustentar a casa. E não é não, gente. Nós estamos numa época hoje em que as duas pessoas trabalham para viver melhor. Verdade. Então, ainda hoje, o homem, quando ele perde o seu emprego, para ele é muito difícil. Porque a mulher, quando ela perde o emprego, Chiquinho, é assim, não, beleza. Tudo bem, a mulher, ela foi cuidada para que ela vá passar, cozinhar para fora, ela vai limpar a casa, ela vai fazer coxinha, ela vai fazer de tudo e vai se virar. O homem, não. Sabe, a sociedade machista coloca o homem que ele só tem que exercer aquela profissão dele e levar o dinheiro para dentro de casa. E não. Provedor. Os homens precisam mudar também essa ideia. Tá bom? Isso torna os homens violentos. Torna os homens machistas, uma forma de agredir a mulher, de matar a mulher, porque quando ele não consegue manter aquela mulher da forma que ele quer, que ele acha que tem o direito, aí ele vai, agride Ele e se mata. frustra, né? E as mulheres hoje, é tão natural elas se sentirem culpadas. A mulher, ela sempre busca uma culpa nela, Chiquinha. Eu me culpava, Cléo. Ela diz o seguinte, assim, nossa, por que eu não fiz a comida que ele quis? Por que eu não trouxe o chinelo que ele pediu? Eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter evitado ele ter me batido. Mas, gente, que absurdo. Não é mesmo? Então, assim, a sociedade ainda embute essa culpa na mulher. Quando você falou que você se sentiu culpada pelo suicídio do seu filho, não faça isso. Você foi a mãe que você pôde ser, que você conseguiu ser, você só não leu os sinais. Quem é que... Torna a repetir. Cléo, eu digo quem isso para conhece os todas as sinais? mães, mas por incrível que pareça, por mais que a gente saiba, por mais que a gente Isso. diga, a gente sente que falhou. Nós temos uma companheira, o Chiquinho conhece, né, da categoria dele, que ela perdeu uma filha para o suicídio. E num podcast também com as mulheres, ela colocou isso, que ela se sentia culpada. Ela fez de tudo para essa filha, inclusive se separar do marido. Mas a filha quis continuar tentando. Aí, de repente, ela, né, perdeu o contato com a filha, quando encontrou a filha morta em casa. Lamentável. E nós falamos isso para ela, não se culpe. Você foi a melhor mãe que você pôde ser. Era o que você tinha para você oferecer. Tá? Você não poderia ter tomado a atitude por ela. Mas é isso que acontece. Mas nós temos que estar todo dia pensando e vendo. E como nós não conseguimos ainda interpretar os sinais, é falar. Fazer como o Chiquinho está fazendo. Eu trouxe você para contar a sua história. Eu falo que às vezes nós não precisamos inventar a história. Basta contar a nossa história, que já é uma grande história e que Às leva vezes a muitas história pessoas a pensar. ajuda a pessoa a refletir. É Exato. E assim, e só para terminar, né, nessa fala, é tão natural que o homem ele vai minguando a mulher, sabe? E a mulher vai entristecendo Eu sou exemplo de uma disso. forma em que vai falando o que você é, vai dizendo você é feia, você é gorda, você é isso. E ela vai acatando aquilo, sabe? Vai recebendo aquilo e vai se sentindo É como uma dessa planta, forma. parece que você vai murchando, Vai Cléo, murchando. vai murchando, você vai perdendo as forças. E assim, eu nem levanto, eu ficava 15 dias, Chiquinho, na cama, deitada, sem levantar. Você tem noção? Sem tomar banho, 15 E dias. eu quero falar para as mulheres que nos ouvem. Não deixem, não se calem, tá? Nós temos, inclusive, um pacto, ninguém se cala. Então, nós temos que falar. Tá sentado numa sala de espera no médico, conversa com a mulher que está do lado, fala, conta um pouco da tua história, não é mesmo? Pergunta da vida da pessoa, a pessoa... Seja um ombro amigo. Muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa só quer ser ouvida. Não Exatamente. critique, tá?
Não diga que a pessoa está certa ou errada, apenas ouça. A escuta faz uma diferença enorme. Mas é isso que a gente tem que falar. Como um podcast, o podcast da categoria, Chiquinho, é trazer mais pessoas para contar as suas histórias, a sua vida, seja ela, né, muitas vezes com um final triste, porém de uma forma que vai fortalecer outras mulheres a contar as suas histórias. Ai, Cléo, vou te levar pros cantos comigo agora. Muito bem. Vou roubar a Cléo. Muito bem, muito bem. Zé, você que é um grande defensor, né, dessas pessoas que lamentavelmente acabaram entrando nesse submundo, né, terrível. Como é que você enxerga tudo isso, onde você passa, onde você dá suas palestras, onde você tenta levar essa informação para salvar vidas? Porque na verdade você é um salvador de vidas, né? É tipo essa história hoje comovente da nossa companheira Sandra aqui, que pode ter certeza, essa sua história, Sandra, que você como uma mulher guerreira, que já superou, está superando um momento tão difícil que você viveu e ainda vive, mas que você leva às pessoas tudo isso que aconteceu com você, você salva vidas. Sim. Você acaba levando uma informação que lamentavelmente lhe trouxe dor e sofrimento, mas que você, com certeza, Cléo, já evitou vários e dezenas. Chiquinho, deixa eu te interromper. Você sabe o que você está falando é muito importante? Ô Chiquinho, só para entrar na rede aí, tem 5.945 pessoas e muitas perguntas. Perfeito. Você sabe que é Obrigado por interessante? você estar assistindo, viu? Chiquinho, Sim. a pessoa que vai tirar a vida, ela acha que ela não importa para ninguém, que ela não precisa mais viver. Ela tá tão doente que ela não tem dimensão do sofrimento que ela vai causar em quem fica. Por exemplo, uma mãe que tira a vida e é separada do marido e tem as filhas. Eu digo para ela, amiga, você vai tirar a sua vida? Deixa eu te falar uma coisa, não faz isso não. Ela fala, mas por quê? Eu falei, você tem 3 filhinhas, suas filhas vão rolar de casa em casa, suas filhas podem ser abusadas, suas filhas vão sofrer, suas filhas vão perder aquilo que elas têm de melhor, você, a sua proteção. Ninguém vai amar elas como você amou. Pai, você é o provedor da família. E a pessoa começa a refletir, ela fala, nossa, não tinha me tocado. Você está vendo, Chiquinho, como que você falou, é muito importante, impactante? Que bom, né? A gente vê que a gente entra num tema com maior simplicidade, com maior humildade, para levar a informação às pessoas e naturalmente as coisas vão se encaixando e as pessoas vão entendendo. Olha, Zé, antes de passar para você, só para vocês terem uma noção, eu tenho aqui, ó, o Sheik. O Sheik está dizendo aqui o seguinte: minha filha já teve esse problema. Se cortava, gritava, só queria ficar deitada. Tratamos isso com psicóloga e hoje ela está bem. Graças a Deus, que Deus Amém. abençoe a vida dela, a vida da família e que Deus conserve dessa forma. Você é um vencedor, sua filha é uma vencedora, né? Saiu de um abismo, porque isso é um abismo. E você sabe, Chiquinho, que uma em cada 6 pessoas já pensou em tirar a sua vida? Uma outra categoria que infelizmente não tem um sindicato e não tem apoio são os policiais militares. Olha que absurdo, nós tivemos 5 suicídios no mês de novembro de policiais militares aqui em São Paulo. Uma era uma cadete da Academia do Barro Branco de 18 anos. Uma jovem, né? Uma menina na flor da idade. Para você ver, Chiquinho, como faz falta o apoio. Para você ver, ó Zé, eu estou aqui interrompendo a sua fala porque é importante aqui eu ler algumas Tranquilo, questões. Chiquinho, eu sou José só de Reinaldo, apoio. bom dia, boa noite a todos que estão participando desse tema tão importante. O Betão colocou aqui, o Betão, a depressão é uma doença silenciosa Exatamente. e maléfica. Tem toda a Nunca razão. duvide quando uma pessoa diz que não está bem, mas não sabe responder o que tem. E é verdade. É verdade. Ela não sabe. Também o Herbert Santos, o Binho, colocou aqui, aprendi uma coisa. Quando a pessoa começa a desabafar, é porque ela já não aguenta mais. Ele tem razão, E a está pessoa está destruído. transbordando. Que bom que dá está tempo. destruído por dentro. Primeiro vem o silêncio, isolamento, depois o choro.
quando começa a desabafar. É porque está na última. Exatamente. Você Tem toda percebe a como é que é as razão. coisas? A categoria quer saber de mais informações. Perfeito. 8.674 Olha que pessoas. maravilha. Estamos com 8 mil, quase 9 mil pessoas ao Quase vivo. 9 mil. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo. É uma Estamos honra. ao vivo. É uma honra você nos assistir, fazer perguntas. Estamos aqui hoje com uma jornalista, uma escritora e uma mãe. Acima de tudo, uma mãe. Uma mãe que sofreu uma dor, mas que ela está superando. Eu não vou dizer superou de vez, porque é uma dor terrível. E só ela sabe explicar a dor que ela sente, os momentos de tristeza que ainda há, a saudade quando aperta o peito, mas que ela está aqui firme e forte, levando a você o que ela passou, né? E, lamentavelmente, o filho amado que ela deixou de ter. Por quê? Por causa de álcool. O caso dele não foi droga, mas muitos é droga. E é importante você ouvir os seus filhos. É importante você apoiar os seus filhos. Não adianta porque ele começou a beber muito e ele está agressivo. É seu filho, não deixa de ser seu filho. Precisa dar apoio, dar assistência, internar. Precisa, porque se a família, Zé, abrir mão, é o fim. É o fim. Então, Zé, eu quero te ouvir porque você é um especialista, não é só um terapeuta. Você é um especialista nessa área. Então, por favor. E para o Zé entrar ao vivo, 9 mil pessoas, 644. Quase 10 mil pessoas ao vivo. É uma honra a gente ter vocês aqui conosco. Muito obrigado, viu? Zé. Chiquinho, Cléo, Sandra. Nossa, eu tô até emocionado. Porque hoje eu sei o que é a depressão. E a Cléo me convidou para fazer uma palestra sábado, com os meninos, com os alunos, né, sobre drogas. E eu até sugeri para ela, falei, Cléo, o que você acha de eu colocar a questão do feminicídio, né? Porque é uma coisa que está no momento, né? E ela falou, não, Zé, pode pôr, não tem problema, porque eu tenho uma tabela que fala sobre a questão da violência doméstica, mas especificamente o ranking é o álcool, né? O ranking é o álcool. Tá? 55,5% das violências domésticas está envolvendo o álcool. Em seguida vem ciúmes, depois vem brigas, discussões e tal, e por aí vai. Aí eu lembrei, aí eu pesquisei uma tabela de 2024, Sandra, para 2025, o crescimento que vem acontecendo. E que os governantes não estão fazendo absolutamente nada. O meio de comunicação, que é um aparelho que entra, que está dentro da sua casa, que não pediu permissão nenhuma, está ali passando várias besteiras, né? Que não está agregando a nada para nós, para a sociedade, da real situação que está acontecendo. Que foi o caso do piloto de avião, ontem, né? Que de 60 anos foi pego, né? Um absurdo, né? Foi uma coisa triste. Como é que pior, pode? Ele confessou. E assim, são dezenas e dezenas. A avó vendia as crianças por 30, 50 reais. As 3 meninas, o estupro começou aos 8 anos. Zé, vamos falar de um caso que eu até falei pro Chiquinho, que eu acho extremamente importante, pegando o seu gancho. O caso do Marlon. O caso do Marlon. Esse rapaz, ele estuprou uma criança de 11 anos, Cléo. Podia ser condenada a 12, foi condenada a 8 anos. Aí você fala assim, vai cumprir a pena. Não, ele saiu, na primeira saidinha, ele estuprou a mãe. A mãe dele. Não contente, o pai e o irmão chamaram a polícia, foi preso em flagrante, voltou. Na próxima saidinha, ele violentou uma outra criança, que ainda não saiu a condenação. Aí você fala assim, agora ele vai ficar na cadeia. Não, ele pôde ter o direito de cumprir a pena no semiaberto. Como não tinha regime semiaberto na cidade, a juíza falou assim, não, você não pode ser prejudicado. E ele já tinha furto, ele já tinha desacato, já tinha aporte de drogas, tudo na fichinha dele. Colocou ele para responder prisão domiciliar.
Ele foi lá, fez um assalto cinematográfico, as emissoras filmaram, bateu o carro da vítima, preso em flagrante. Aí você fala, agora ele voltou para a cadeia. Não, ele saiu pela porta da frente, não saiu à prisão. Saiu de novo, foi morar com uma moça que já conhecia a Cléo. E uma coisa que a gente tem que falar, não bota qualquer homem dentro de casa. E ela conhecia a história dele. E ela achou que não ia acontecer. Com ela seria diferente. Chiquinho, ele violentou a menina dela, enforcou, matou e roubou. Aí saiu, a polícia, pelo rastreador do celular, localizou e prendeu. Cléo, te pergunto, não podia ter sido evitado? Tudo isso. Cara, 4 vezes. Um cara desse não pode estar na rua. E a gente tem, Chiquinho, que fazer um alerta. A sua categoria é muito grande, a categoria dos comerciários é muito grande. Se arrumou um relacionamento, o psicopata, ele não tem cara. Ele tem cara de anjo, cara de bom moço, cara de cavalheiro. Você pega lá a pessoa, aquele cara que matou o menino Henri Borel. Ele era um médico, vereador, não tinha nada, mas ele espancava as crianças, maltratava as crianças. Não bota o homem para dentro de casa, namora 1, 2, 3 anos, tenha certeza, verifica a ficha do cara, verifica por que as outras mulheres largou. Quem bateu uma verifica vez, a família, vai bater de novo. Verdade. Então, assim, a gente tem que fazer muito. Esse trabalho que o Conducast faz é extremamente importante. Por quê? Eu estava até falando para a Cléo. Não adianta as mulheres só falar de feminicídio. Tem que Chiquinho chegar na roda de conversa de amigo e falar, cara, homem que bate mulher é covarde. Pô, isso é uma palhaçada. Você vai matar a mulher, aí a gente fala, queremos prisão perpétua? Queremos. Só que o cara mata a mulher e se mata. Aí você tem que chegar pro cara e falar, cara, você sabe que se você matar a sua mulher e se matar, teus filhos vão sofrer, vão rolar de casa em casa, ele perde o pai, ele perde a mãe, ele perde a referência, ele perde tudo, é o que eu estava falando ali com a Cléo. Então a gente tem que começar a conscientizar. O homem, na rodinha de conversa, ele tem que começar a espalhar isso, conscientizar. Talvez o homem conscientizando impacte mais por ser um amigo do que nós mulheres falando. Não que nós não tenhamos voz, mas parece que a gente fala, né, Cléo? O homem não escuta. Falando de nós para nós mesmos fica difícil. Eu, pegando a minha parte aqui, viu, Sandra? Eu lembrei de uma coisa. Você pegou uma parte, mas eu estava refletindo uma outra questão. A questão do Esquadrão da Morte. Você falou de os homens se unirem, né, que um falando com o outro pode dar mais visibilidade, mais força para que a gente reduza isso, até porque os governantes não estão agindo, né? Então, a gente começar a dar um jeito com esse pessoal. Primeiro, eles não podem ser soltos. Pedófilo, esses que cometem feminicídios, eles não são de confiança. Como é que ele pode ser solto? A questão dessa... como é que fala? A liberdade deles... Provisória. Provisória, a medida saidinha. Provisória. A saidinha, medida provisória, que nem a Rosana lá que... Ela tinha saidinha lá sendo que matou o pai e a mãe. Suzane von Richthofen. Né? E Então, agora vai ficar milionária. Milionária já ficou. Já está, né? Tio. Já está milionária. Brincadeira. Então, eu acho que os homens devem se organizar, porque no meu tempo, quando eu comecei nas drogas, se a gente soubesse que um camarada bateu na mãe, ou que fez qualquer coisa, que roubou a vizinhança, os próprios pessoal já lixavam eles. Então está havendo uma covardia também, me desculpa a maneira de se expressar, uma covardia por parte da sociedade e principalmente dos homens verem isso. E tem muitos que presenciam o cara espancando a mulher na rua, em vez deles tentarem ajudar, eles vão lá e ficam fotografando, filmando. Mas percebe? olha só, Zé, então, às vezes você se mete, o cara te mata. Você tá entendendo? Sim, mas você tem que saber como você vai chegar, claro. A gente, assim, eu não sei se a Cléo concorda comigo, mas assim, o feminicídio, ele é o final
de um ato de sofrimento contínuo da mulher. Quando termina no feminicídio, essa família, essa mulher já sofreu muito. Então, assim, a gente tem que ser mais rigoroso quando o cara bateu a primeira vez. Nem bateu. Ou nem bateu. Gritou, ofendeu, acabou. Sim. Então, pegando uma parte que você falou, eu concordo, que eu vi um caso... Viu, Zé? Oi. Tem uma pessoa aqui que tá falando assim, pai, você é meu orgulho, eu te amo. Você Olha, conhece Zé. a Emily? Olha que maravilha. Tá Muito vendo? amor na rede, hein? É minha filha. Eu tenho orgulho dela também. Amém. Mas é assim, eu falo o seguinte, a questão da mulher, sabe, do homem agir dessa forma, eu queria entender, porque tinha um certo machismo, né, há anos atrás, que a mulher era para ficar dona de casa. Depois a situação foi mudando, né, até a questão de igualdade, de financeira, as mulheres começaram a trabalhar para ajudar na renda familiar. Né? Esse era o propósito. E hoje você pega muita mulher que se destaca muito mais que Exatamente. o homem. O homem não está preparado muitas vezes para ver o sucesso da mulher. Exatamente. E isso quer dizer, eu cheguei a fazer isso com a minha esposa. Quando eu tive condições de ter uma estrutura boa, eu pedi para ela ficar com meus filhos. Mas não assim como machismo, mas com o propósito de ela estar mais próxima do meu filho, da minha filha, poder dar uma educação melhor e assim por diante. Mas nunca descartei a hipótese dela falar, olha, mas... E teve uma época que ela chegou a fazer bolo, ela tinha uma freguesia enorme de as pessoas encomendar bolo, que ela herdou da mãe dela, né? Mas era uma situação totalmente diferente de agora. E tem muitos homens que ainda dizem que as mulheres não trabalham. Eu sou sincero dizer, e a minha esposa sabe disso, eu não ficaria uma semana tomando conta de casa, porque não é fácil. Não é fácil. E além de nós falarmos da tripla jornada de trabalho, aquelas que trabalham, chegam em casa, tem que lavar, passear, cozinhar, cuidar do marido, fazer uma série de coisas. E aí no camarada, tem muitos que dizem que a mulher não trabalha, as que ficam em casa. É uma coisa, uma tortura. Mas voltando nas drogas, né, que é uma coisa também que vem destruindo o ser humano, é o que nós precisamos, Sandra, que você é guerreira nisso, cobrar de políticas públicas sobre a questão da saúde, políticas públicas na questão da segurança, principalmente das mulheres. E esses bandidos, esses caras que batem nas mulheres, são covardes. O homem que bate em mulher é covarde. A minha esposa está me assistindo, a minha filha estava aí. E eu já falei para ela desde quando nós começamos a namorar. O dia que eu pôr a mão em você, eu largo de você. Então tem uma coisa para se identificar. Quando o cara começa, não gostei da cor do seu batom, porque essa roupa não sei o quê, respeito, já para, né? ali, já corta Perdeu ali. o respeito. Corta ali porque a coisa vai avançar. Depois vai começar com palavras, depois vai com tapinha, depois vai começar, a violência começa ali. Já tem como você se identificar. Quando ele começa a querer mandar em você. E a minha esposa sabe muito bem, desde o dia que eu conheci ela, eu nunca questionei nada da maneira dela se vestir, porque eu me apaixonei por ela da maneira que ela era. Exatamente. E nunca precisei falar, você não vai pôr essa roupa, ou esse Respeito batom, não essa está cor. na roupa, Não, ela está tem na que pôr o pessoa. batom da cor que ela gosta, que ela se sente bem. Né? Então tem como se identificar. Não, porque eu gosto dele, por isso que... E a delegacia, principalmente das mulheres, tem que ser das mulheres. Sinto muito, porque eu já ouvi muitos casos de mulheres ir na delegacia reclamar, e delegacia da mulher chegar lá, tem um policial e ainda fazem pouco caso. É verdade. Ridicularizar, mas eu estava falando exatamente então, isso com a gente tem que falar a realidade. É. Fazem pouco caso, então tem que ser a delegacia da mulher. Se é da mulher, é da mulher. Está correto. Porque muitas delegacias que vão aí falam assim, isso aí é mulher de malandro, gosta de apanhar. É verdade. Me desculpa, mas a Não, você realidade está é correto, essa. Zé, porque o nosso tempo, infelizmente, ele passa muito rápido. E o tema é tão importante, né? E o tempo passa muito rápido. E a gente vai daqui a pouco já fazer as considerações finais. Mas eu queria só falar um pouquinho, antes de falar aqui um pouco aqui do sindicato, e depois passar para os nossos convidados aqui, para ele fazer as considerações finais. Dizer a você, mulher, que está nos assistindo, que eu estou aqui com a Leila, que é uma companheira, uma das companheiras que está nos assistindo. Depressão nunca foi sobre frescura. Tem que ser tratado, dar atenção. Também a pessoa é difícil. Estou com casos na minha família. Pode me procurar, Leila, que eu ajudo você. O Leila. Instagram é Sandra Campos A.
Lá tem meu celular, pode chamar que o que eu puder te ajudar. tô Por à sua favor, Leila, disposição. faça isso, porque você vai encontrar aqui um braço amiga, um braço amigo, e ela vai com certeza te ajudar naquilo que tiver no possível dela, e tenho certeza que vai fazer isso com muito amor e muito carinho. E você, mulher, para eu finalizar esse tema aqui, de hoje da minha parte, que depois passar para os nossos convidados, dizer para você, a Sandra colocou algo aqui hoje que a gente vem colocando aqui ao longo das semanas. O primeiro tapa é a porta de entrada. Deu o primeiro tapa, ele vai te dar o segundo, vai dar o terceiro, vai quebrar o seu braço, vai lhe machucar. Tá e se certo. você não sair de casa, ele vai te matar. Vai, Chiquinho. Ele vai te matar. Vai. E aí é aquilo que você falou, Sandra. Quem vai sofrer é os filhos. Sim. Vai ficar órfãos, porque um vai pra cadeia, ou ele mesmo, depois que ele fizer o suicídio, vai se suicidar, né? E vai ficar a família, só os filhos. Quem ama não bate, Chico. Pois é, então É isso. não, Quem ama não não bate. aceite esse tipo de agressão. Não aceite, você não aceite. Porque não é amor. Quando a pessoa espanca, outro não é amor, não tem amor. Ele bate em você porque, desculpa, eu estava nervoso. Nervoso, desconta em você. Então você agora é a caixa de pancada. Saco de pancada. Saco de pancada? É. Não pode. Então você tem que dizer não. Você tem que se valorizar, tem que se respeitar, né? E fazer valer os seus direitos. Bateu, agrediu, denuncie. Mas é o pai dos meus filhos. Não importa. Denuncie. Ele é um agressor e se você deixar ele vai virar um assassino. E acaba batendo nos filhos É depois. isso aí. Então eu quero dizer para você que, por favor, não se permita isso. Antes de passar aos convidados, eu queria falar rapidamente aqui. Cadê a assembleia de ontem, Fabinho? Ontem fizemos uma assembleia aqui no Clube Juventus, aqui na Moca. E muita gente foi lá. Espaço democrático, Democrático. Então, muita gente foi lá ontem, muita gente foi lá ontem para legitimar a comissão eleitoral do pleito que vai acontecer agora no dia 10 e 11 de março e dizer que foi um sucesso. Muita gente, trabalhadores e trabalhadoras identificados, inclusive com crachá e olerite, né, mostrando as carteiras de associados, com lista de inscrição para poder entrar. Foi Mais gente votado, do que a festa dos né, comerciantes. com cédulas Que de festa da votação democracia. da hein? democracia. Mais de 4.000 pessoas passaram ontem nesse local, mesmo com a tarde que deu uma tempestade, mas 4.000 pessoas, num clube muito grande que é o Juventus, quem conhece Sinal sabe. que o trabalho está muito bom, né? Exato. Então, inclusive, com pessoas da lei, né, que estavam presenciando, né, a lisura do pleito eleitoral naquele momento, aonde o companheiro Moleque, que é o presidente atual, ele foi eleito à comissão eleitoral que vai tocar essa eleição no dia 10 e 11 de março. Então, eu quero aqui parabenizar Parabéns. o presidente Moleque, parabenizar os trabalhadores que foram lá, trabalhadoras que foram lá, né, dizer sim àquela comissão eleitoral, porque o Moleque, Sandra, até para te ajudar, o Moleque é um jovem mais novo do que eu, então eu posso chamar de jovem, porque eu tô com 50 já, e Tô ele é com mais 54. novo, é uma jovem menina, e aí ele é mais jovem do que eu, então eu posso chamar de um garoto. E o Moleque, no primeiro mandato dele, que foi o ano passado, o Moleque fez uma campanha histórica, né? Quando a infração era 5,32, o Moleque buscou, além da reposição da infração, mais 5% de aumento real. Raro, hein? Veio agora, no dia 5 de fevereiro, mais 2,5% de aumento em Muito cima do bom. salário. O Moleque conquistou algo histórico para essa categoria, que sempre almejou, que foi quando os trabalhadores saíam de férias, Sandra, Cleo, José e todos estão nos assistindo. Quando o trabalhador saía de férias, ele não tinha direito ao vale-refeição. Ou seja, ele não precisava se alimentar. Os empresários entendiam que quando ele estava de férias, E empresário não quer dar, não né? quer dar. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Caramba, O Moleque que fez uma campanha maravilha. salarial, envolveu a categoria, aí não posso negar, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, intensificou a favor da categoria, a favor dos trabalhadores, Graças ao bom ao relacionamento bom que ele tem. relacionamento do Moleque. E assim, não é só o bom relacionamento. Saber conversar, É buscar benefício É para a isso. categoria, né? Isso. E o prefeito, naquele momento, apoiou, né, essa luta do Moleque, porque achou justa. Justa. E é justa. E a categoria hoje, desde setembro de 25 para cá, todos que saíram de férias
e que vão sair de férias já recebe o seu vale-refeição. E ajuda muito a Muito receita a da família, família, porque muito. ele pega esse valor e ajuda no mercado da Muito, casa. muito. E aí eu quero dizer, para finalizar aqui, dizer que o moleque hoje é chapa 1, moleque presidente, eleições 10 e 11 de março de 2026, e com certeza vai ser reconhecido e reeleito pela categoria por prestar um bom serviço aos trabalhadores, às trabalhadoras e automaticamente à família, que são dependentes desses trabalhadores. Quer dizer Então, que a chapa já está escrita? já está Fala pro povo escrita, aí. já está escrita, é chapa 1, moleque presidente, a chapa que vai trazer mais conquistas aos trabalhadores e trabalhadoras. Fala pro Portanto, pessoal, ele vai nas garagens, vai fazer ações, como é que vai ser? ele vai nas garagens, vai visitar os trabalhadores, vai pegar na mão de cada um de perto. E pra tem que você continuar o trabalho bom, né? Precisa continuar. Precisa, é uma Aquilo que categoria bom, sofrida, exato, né? Aquilo que é bom tem que melhorar. E moleque é a resposta, né, desses benefícios aos trabalhadores, né, desse avanço nas conquistas, na luta, e que com certeza vai trazer muitos melhores dias de trabalho a todos esses trabalhadores e trabalhadoras. Mas eu queria... Tem uma frase de impacto ali, ó. Tem, Novos tem. tempos de luta, novas conquistas. É isso aí, novos tempos de luta e novas conquistas. Esse Não, o e é uma tema. categoria que está muito bem representada, Muito bem né? representada por esse jovem garoto, um cara muito sério e que trata a categoria com muito respeito e uma seriedade. Mas eu quero aqui, Mas pro povo saber, Chiquinho, Ah. como é que é o nome do moleque? moleque, Valdemir dos Santos Soares, conhecido como moleque. Mas de moleque é só a frase carinhosa, porque é um grande homem. É um querido, É né? um querido, É e um com querido. muita responsabilidade. Eu queria falar muito mais sobre esse tema, mas eu queria desejar minha companheira Sandra te agradecer do fundo Ai, do posso fazer um coração. pedido? Deve. Vamos falar também do sofrimento da mãe dos autistas? Nós vamos marcar uma outra data aqui para tratar desses assuntos. Ai, acho que Não eu quero só ficar desse- freguesa. Só tem 2 minutos. Exato. Bora, Chiquinho! Não só desse tema dos autistas, como eu quero também, de novo, tratar esse assunto aqui, porque nós vamos aqui falar, refrisar. Vamos falar do repetir. projeto de lei, do Isso é benefício que a importante. categoria pode nos ajudar a É aprovar? isso aí. Porque são eles que vão ser beneficiados das Ótimo, consultas ótimo. online. E eles vão te ouvir e tenho certeza que vão aderir a esse projeto. Então eu quero que você faça as suas considerações finais. Nossa, eu tô feliz. Tem meio minuto. Obrigada, Chiquinho. Que Deus te ilumine. Amém. Obrigado pela iniciativa do programa. Cléo, tá com você é uma aula magna. Zé, Obrigada, obrigado amor. por ter me trazido aqui. Obrigado os meninos da produção. Obrigado. E ó, tô aqui com vocês Obrigado. na Chapa 1, viu? Ótimo, obrigado, é uma honra, viu, Sandra? Obrigado. José, Olha, eu quero agradecer a todos, as duas aqui, né, fantásticas, Chiquinho, meus amigos Fabinho, Esdra, todos que estão nos assistindo, e dizer que foi um dia fantástico para mim hoje. Estou super feliz, em especial a minha família, né, a minha esposa, a minha filha, que eu amo elas, meu filho também, né, que sempre defende, sempre me defendeu nessa luta dentro do movimento sindical, em especial hoje nos comerciários, que eu faço atendimento sobre a questão da dependência de álcool e drogas, totalmente gratuito. Vocês que estão nos assistindo, nos procurem aqui no sindicato. obrigado, Zé. Minha amiga Bom, Carol. e eu só tenho que agradecer sempre, né, todas as oportunidades que eu tenho de estar aqui. E dizer que são temas importantíssimos e que assim nós ficaríamos aqui 2, 3 horas falando, porque você vai lembrando de outras coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Chiquinho, para toda a categoria e quem nos assiste, que até o final do mês, ou pelo menos no início do mês, teremos a campanha de vacinação. Vacinação, Cléo. Já fiz o contato com a UBS, a AMA local. Que legal. Tá? Obrigado, Vou viu? passar já o e-mail, já me passaram as vacinas. Tríplice vacina, sarampo, catapora, hepatite. Que vai maravilha. ter lá, tá bom? Ouçam, hein? Podemos Por falar a conta- data? Não podemos falar a data? É porque por conta do carnaval, talvez a gente não consiga a Posso data que que tem alguma você me alteração passou. ainda, né? Tá bom? Mas se não for até o final de fevereiro, início de março, Parabéns, antes da Cléo. eleição, nós estaremos fazendo essa campanha Tá de vendo a vacinação. importância Hã? dessa companheira? É isso. Olha a importância E dessa nós companheira. estaremos fazendo isso, iremos lá na garagem falar com Que bacana. uma categoria, o tema que você precisar, vamos lá conversar. Eu sou assistente social e faço os atendimentos que me deixa cada dia mais me sinto Bacana. poderosa. Isso Porque aí. eu bem. aprendo todos os dias com essas pessoas que eu
eu aprendo com quem eu atendo, tá bom? Agora, só para encerrar, mais uma vez eu vou falar. Nós ainda não vencemos a nossa luta do cuidar compartilhado. Por isso ainda temos, nós mulheres, a dupla e tripla jornada. Vamos aí vencer essa luta para cuidar dos filhos nossos, casa nossa e os idosos nossos. Vamos aí, nosso projeto lei aí do cuidar compartilhado. Vamos fazer isso, gente. Muito obrigada. E além disso, também o fim da escala 6x1, né? A nossa escala 6x1 vai ajudar em tudo. Nossa saúde mental, física, a nossa questão familiar, de estudar, de lazer, 6x1 tem que acabar. Muito bem. Bom, e só um alerta a todos aqui, olha. Carnaval tá aí, muito cuidado com a bebida, eu até marquei aqui que carnaval, outras drogas, principalmente quem está em processo de recuperação. É muito arriscado sair nessas baladas, né? Que carnaval é a época mais perigosa para uma recaída. Então, fique atento. Você que está em recuperação, não saia de casa. Mas você que já tem muitos anos, né? Oriente outros colegas também. Carnaval é perigoso, é isso. Zé, é isso aí. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao Esdras, ao Fabinho. Estamos aqui. E mais uma vez ao presidente Ricardo Patá. Muito obrigado pelo carinho. Né, Rapaz, nós precisamos trazer ele aqui. Vai trazer. Ele já se prontificou. É só marcar a data e ser compatível com a agenda dele. Me que a gente vai trazer. parece quando o moleque vir, tá, vai ter alguma coisa aí. Pronto, maravilha. Maravilha. Eu quero te agradecer a você que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência, a você mulher, a você amiga, a você amigo, a seus familiares. E dizer, cuide. Quem cuida, quem ama, cuida. Não se permita ter algum tipo de agressão. Não se permita dizer que bateu, mas estou arrependido. Não está arrependido, vai bater novamente. Então, por favor, faça isso, se valorize cada vez mais, que você vai crescer na sua vida. E tenho certeza que seus filhos também vão crescer com essa concepção que agressão à mãe ou aos filhos também não vale a pena e não é legal. Por isso eu quero te agradecer pela sua audiência, agradecer a Deus por essa oportunidade. Terça-feira estaremos aqui, quarta-feira, porque terça-feira é de carnaval e vai estar fechado aqui o prédio, mas na quarta-feira estaremos aqui e depois da próxima quarta será todas as terça-feiras, como temos marcado aqui, às 18 horas em ponto. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado Sandra, obrigado José, obrigado Theo, obrigado a todos vocês. Parabéns, Chiquinho. Obrigado. Parabéns. Uma boa noite a vocês, viu? Muito obrigado.